quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Aí você já vai dando glória a Deus, tá bom? Eita bênção, amém. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que lhe acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. E de novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa manhã? Eu quero. Quero que Ele continue falando comigo e eu quero que Ele fale com você. Então vamos fazer algo? Feche seus olhos. Peça para o Senhor falar com você nessa manhã. Papai, nós sabemos que o Senhor é um Pai tão amoroso, tão zeloso. E o Senhor tem tanto prazer em falar pessoalmente em cada coração. E eu sei que hoje não vai ser diferente. Por isso eu quero te pedir, Deus, que o Senhor vá aonde as minhas palavras não conseguem chegar. Que essa palavra seja rema na nossa vida nessa manhã. Na vida de cada pessoa que está nos assistindo pelas redes sociais. Pelas pessoas que ainda vão vão ouvir essa ministração daqui a tanto tempo, talvez daqui a alguns anos. Mas que essa palavra possa chegar no nosso coração como ela é. Como uma espada afiada. Uma espada de 2 gumes que ela é apta para discernir os pensamentos das intenções do coração. Que o Senhor fale conosco, porque é tudo o que queremos. E que o nosso coração seja terra boa. Para que essa palavra dê fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, Jesus, Ele é certamente uma pessoa que nos impressiona em tudo. E a Bíblia diz, né, eu fiz questão de ler alguns versículos, e na verdade se eu pudesse eu leria alguns versículos antes ainda, né, sobre esse momento tão marcante na vida de Jesus. E uma das coisas que, o versículo 1 vem dizer para nós que Jesus tinha passado a noite orando. Ele tinha passado a noite na presença do Pai. E é interessante, né, que Jesus ele fazia isso com muita frequência, principalmente quando ele tinha algumas decisões importantes para tomar. A gente vê Jesus fazendo isso quando ele vai escolher os discípulos. E eu não sei você, mas às vezes quando a gente olha com um olhar humano, a gente olha para essa maneira com que Jesus escolheu os discípulos, e a impressão que a gente tem é que, né, será que a gente teria escolhido as mesmas pessoas? Será que a gente teria chamado aquele Pedro daquele jeito, aqueles filhos dos trovões daquele jeito, né? Não parece que Jesus, assim, puxa, Jesus já podia ter escolhido um pouquinho melhor, né? Mas a grande verdade, o que eu quero compartilhar com você nessa manhã, é que Jesus, depois de ser carpinteiro, Jesus se tornou garimpeiro. Você sabe o que um garimpeiro faz? Ele procura ouro. Só que garimpeiro não procura ouro em joalherias. Garimpeiros procuram ouro em lugares sujos, em lugares inusitados.
E é nesses lugares, eu não sei se você já viu, você já deve ter visto alguma reportagem, pelo menos, de alguém numa serra, num lugar, né, numa mina, num lugar onde se garimpa o ouro. E Jesus, ele tinha essa habilidade. Agora, isso tem muito a ver com o fato de Jesus passar tempo com o Pai. E é por isso que eu posso dizer para você que se você esteve aqui na semana passada, essa ministração é praticamente uma continuação da ministração da semana passada. Se você não esteve, você também pode assistir aí nas nossas redes sociais. Por quê? Porque nós falamos sobre adoração na semana passada. Queridos, e só existe uma maneira de nós entendermos aquilo que Jesus faz, a maneira com que Jesus olha para as pessoas, se nós tivermos tempo com o Pai, que era isso que Jesus fazia. Jesus tinha passado essa noite inteira em oração, ele tinha passado a noite inteira na presença do Senhor, e quando ele chega nesse momento aqui, né, da sua vida, nós vemos que ele chega diante de uma situação onde as pessoas trazem para ele uma mulher adúltera. E o que a gente percebe, a maneira com que Jesus faz na vida dessa mulher, na vida de tantas pessoas que passam pela vida dele. Jesus está sempre extraindo o ouro de onde havia sujeira. Olha para quem está do seu lado, fala assim, você está no lugar certo. O garimpeiro continua encontrando ouro em você. Amém? Sabe, Jesus, o que a gente percebe é que Jesus, ele está extraindo ouro de lugares que parecem não ter nada. E Jesus é assim porque o Pai é assim. Ele sabe quem nós fomos feitos para ser. E então, desde o nosso nascimento, ele começa um trabalho da parte do Pai para extrair o nosso verdadeiro eu, criado por Ele, que está dentro de nós. Então, entenda isso. Quando o Senhor, nós temos um encontro com Deus, o Senhor, ele começa esse trabalho de extrair o verdadeiro eu, a verdadeira pessoa que nós somos chamados para ser. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos diz isso, porque esse texto diz que ele nos amou quando? Quando que você acha que o Senhor nos amou? Quando você estava bonitinho, cheirosinho, que você não tinha nenhum pecado na sua vida? Não, vamos ler lá, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Veja, Jesus, ele morreu por nós quando nós não tínhamos nada para oferecer. Há uma coisa muito interessante, nós temos aí, né, algumas pessoas, o pastor Wilson está aqui, tem imobiliária, certamente, né, devem ter algumas outras pessoas também, a Ieda, né, que estava aqui. Quando essas pessoas especialistas vão olhar uma casa, provavelmente elas têm um olhar muito mais criterioso do que nós, pessoas leigas, né, que você chega, você se apaixona por uma casa, uau, depois você vai ver, a casa tem um monte de problema. Essas pessoas já vão olhar com mais detalhe. Agora, Jesus, quando ele nos comprou, eu preciso contar algo para vocês, Jesus nunca nos comprou enganado. Jesus sabe de todas as rachaduras, Jesus sabe de todos os defeitos, Jesus sabe de todos os vazamentos, tudo, Jesus sabia de tudo, mas ele comprou consciente. E eu tenho mais uma coisa para te dizer, e ele pagou caro. Ele pagou caro. Quando Jesus me comprou e te comprou, ele olhou para aquele negócio ali que éramos nós, aquele ser ali, né, de uma maneira toda suja, e ele falou assim, eu vou pagar caro, porque eu sei o que tem aí. Então dá uma olhada para essa pessoa que está do seu lado, fala assim, você é caro. Meu irmão, você tem que entender isso, você é caro, você é precioso para Deus. E isso é muito estranho para nós, porque em geral nós gostamos de ver o produto pronto para depois acreditarmos. Mas o nosso Pai não é assim. E como Jesus fazia, o que ele via o Pai fazer, era isso que ele fazia constantemente. Sabe, a gente quer apostar em alguém, a gente quer acreditar em alguém, quando essa pessoa já está dando resultado, né? Aí é fácil. Acho que foi no ano passado, se eu não me engano, o pastor Telmo Martinello e a pastora Viviane Martinello estavam na conferência do clamor. E o pastor Telmo Martinello falou assim, vocês estão diante de um pastor que já faliu uma igreja. E ele falou isso de novo. Ele falou, é verdade, eu já fali uma igreja. Ele falou, eu vim para Belo Horizonte desanimado da vida. Ele ficou 7 anos em Belo Horizonte, já tinha fechado a igreja, não tinha dado nada certo. Ficou por anos ali.
E aí a Viviane estava falando isso também, ela, agradecendo o Ricardo Robortella, porque ela falou assim, é fácil as pessoas valorizarem aquilo que está dando certo. É fácil hoje as pessoas abrirem portas para nós, né? Para mim, ela estava falando, né? Mas quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos nada para dar, nada para dar. E o Ricardo, eles ajudavam e ficaram durante alguns anos à frente da Escola do Clamor. Viviane, ela falava assim, gente, eu tinha tanto pavor de orar, que a primeira vez que meu marido pediu para eu orar, eu fiquei falando a mesma frase um monte de vezes, porque eu não tinha coragem, eu não sabia orar. Você está entendendo? Então, assim, a nossa tendência é investir em quem está dando certo, em quem a gente acha que já tem potencial. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nós conhecemos Jesus como carpinteiro, mas eu preciso de apresentar Ele hoje como garimpeiro. E esse garimpeiro, em lugares onde ninguém mais vê nada, Jesus olha e Ele vê ouro, no meio da sujeira, no meio de coisas que parecem não ter resultado. E a primeira maneira, né, que a gente vê Jesus garimpar aqui na vida das pessoas, é que Ele não define uma pessoa pelo seu passado. Gente, quando Jesus ele se encontra com essa mulher, a Bíblia deixa claro aqui que ao trazer essa mulher adúltera para a presença de Jesus, todas as pessoas que estavam ali já tinham definido a sua sentença sobre ela. Ela precisava morrer, porque a lei dizia que ela precisava morrer. Aquela mulher havia praticado adultério. O texto vem dizer para nós que Jesus ele não nega o pecado da mulher. Veja, Jesus ele não é alguém que é conivente com o erro, não é isso. Mas acontece que Jesus, quando as pessoas questionam para ele não fala, é verdade, ela é pecadora. Quando ele está sozinho com ela, ele não fala, você é uma mulher adúltera. Mas Jesus, na sua sabedoria, ele tinha passado a noite com o Pai, ele tinha uma vida com o Pai. Jesus, ele diz o quê? O que nós lemos no versículo lá na frente? Ele fala, eu sou luz, eu sou a luz. E quando aquela situação de trevas chega no meio da luz, o que acontece? Aqueles homens vieram para jogar luz no pecado daquela mulher. Só que eles estavam na presença da luz do mundo. E a luz do mundo lançou luz sobre o pecado deles. E então Jesus diz assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles homens, ao perceberem que eles também estavam em pecado, eles foram saindo um a um. Só que essa luz, querido, essa luz não é uma luz que aponta para nós os nossos pecados e o nosso passado. Quando todo mundo vai embora, fica lá aquela mulher adúltera com a sua vergonha, com medo diante do Filho do Homem, o Filho de Deus Santo. E qual é a sua conversa? Ele não fala para ela sobre o que ela fez, não chama ela de adúltera, ele dá um destino para ela. Ele diz, vá e não peques mais. Uma das características desse nosso garimpeiro é que ele olha para nós e não permite que o nosso passado nos define. Jesus estava extraindo de dentro da pecadora uma mulher santa. E nos versículos seguintes, quando ele diz que ele é a luz do mundo, ele está dizendo que ele não veio simplesmente ser luz para apontar o pecado, mas a luz aponta um destino. Quando você está num lugar escuro, você fica procurando aonde que tem luz, que é para você seguir. Jesus, ele é essa luz, sim. Nós precisamos entender que a luz, ela não está ali para esquadrinhar o que está errado. Ela está ali para mostrar o caminho. E fazemos isso na vida das pessoas toda vez que paramos de lançar sobre seus rostos o seu pecado. E é por isso que o Evangelho tem o convite de vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Agora, o que é cansaço, gente? Cansaço é resultado de algo que eu fiz. Você concorda que cansaço é resultado de uma atitude minha e do passado? E oprimido? O que é oprimido? Cansaço é o resultado do que eu fiz. Oprimido é o resultado daquilo que eu permiti que os outros fizessem. E Jesus está dizendo, mas as duas coisas estão relacionadas ao passado. E Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Estar cansado e oprimido é você pegar tudo aquilo que você vivia.
Mas você chegar até Jesus, porque Ele vai nos ajudar a parar de carregar pesos desnecessários, colocados por nós ou por outros, sejam físicos ou espirituais, e sem dúvida, um dos segredos para isso é ter um lugar para deixar o passado. E uma das maneiras de não carregarmos esses pesos é justamente deixar de ser definido por nomes de nossos pecados, por nomes do nosso passado. Essa mulher é conhecida como a mulher adúltera, mas ela adulterou no passado. E então, por causa disso, ela recebeu esse estigma. E a Bíblia mesmo diz que trouxeram a ele uma mulher adúltera. Mas sabe, queridos, quando aquela mulher chega diante de Jesus, Ele extrai a santidade daquela mulher e dá um destino para ela. E é isso que Jesus faz conosco. Não interessa, o diabo, o desejo dele é ficar falando para você: eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez na sua vida no passado. Uma das características do diabo é sempre levar você para olhar para trás. E uma das características do garimpeiro é sempre levar você a olhar para frente. Uma das características do diabo é te colocar culpa. E culpa está relacionada com o cansaço e opressão, com aquilo que é do passado. Mas Jesus, o garimpeiro, a luz do mundo, aponta um destino para nós e fala: olha para frente. Eu sei aonde eu estou te chamando para viver. Eu sei o que eu te chamei para ser. Quando a gente entende essa verdade, a gente vai perceber o quanto essa luz de Jesus ela é ampla. E ele pega o pecado de todos, mas mais do que mostrar o nosso pecado, o que o Senhor Jesus quer mostrar é quem Ele nos chamou para ser. Meu irmão, quando eu e você entendemos isso, sabe, nós precisamos entender. Esses dias eu estava ouvindo uma gravação lá do Fernandinho, com, acho que o Isaías Saad, não lembro direito, e ele falou que ele estava próximo de fazer uma ministração, e ele começou a ouvir uma acusação no coração dele, uma acusação do diabo falando: você vai ministrar? Mas você já foi isso, já foi aquilo, você fez isso, você fez aquilo. E então ele achou um lugar para orar, e ele falou: diabo, é verdade que eu já fui isso, que eu já fui aquilo, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você. Diante da presença de Jesus, diante do sangue de Jesus, o seu passado ficou para trás. O Senhor extraiu de dentro daquela pessoa que estava lá, daquele pecado que estava lá, uma nova criatura. Alguém para viver o novo do Senhor. Então não interessa o que você fez para trás. O que o Senhor Jesus quer te jogar não é luz sobre o seu pecado, nem luz sobre o seu passado. O que o Senhor Jesus quer jogar é uma luz à frente de você, para você ver que o resto ficou para trás. E é hora de você olhar para frente e ver o que Deus tem para você. Quando eu vi o Rafa hoje adorando ao Senhor aqui com a sua guitarra, né? Ministrando assim: eu adorarei ao Deus da minha vida. Que coisa mais linda, conhecer um pouco da história dele, saber que o Senhor extraiu isso. O Senhor olhou e agora Ele está aqui brilhando para a honra e glória do Senhor, mostrando luz. O Senhor mostra luz e é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Se por acaso você foi conhecido como uma mulher adúltera, como um homem adúltero, como uma pessoa viciada em pornografia, como um drogado, seja lá o que for, eu quero dizer para você que quando você chega na presença do Senhor, Deus não lança sobre você o teu pecado. Ele não dá nome, não te chama pelo teu pecado. Ele chama o santo, a santa que está dentro de você, e Ele extrai de dentro de você, e Ele te dá um novo destino. Eu acho o máximo quando alguém fala assim: por que igreja evangélica só tem esse? Porque é ex isso, ex aquilo. E eu falei: sabe por quê? Porque na igreja nós encontramos um lugar para deixar o nosso passado. Porque na cruz nós encontramos um lugar de mudança de destino. E eu quero dizer para você que está aqui, para você que está nos assistindo, na cruz, eu e você encontramos um lugar onde não há acusação. Nós encontramos um lugar onde a gente pode deixar a nossa história, a nossa casa com vazamento, a nossa casa que tinha mofo, aquilo que a gente não tinha controle, a falta de domínio próprio, seja o que for, nós encontramos em Jesus o garimpeiro que não vai lançar em rosto as nossas acusações, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Nós encontramos em Jesus aquele que nos amou quando a gente não tinha nada para oferecer e continua nos amando, mesmo
a gente errando, mesmo a gente não andando como a gente gostaria, mesmo a gente ainda não brilhando como talvez é aquilo que Ele deseja, Ele continua investindo em nós e mostrando para a gente que existe um futuro e uma esperança. É isso que um garimpeiro faz. É isso que um garimpeiro faz. Ele pega no meio daquele monte de terra, no meio daquela lama, ele vai encontrar alguma coisa ali. E é isso que Jesus faz. E uma dessas maneiras é justamente deixar o passado no lugar do passado. A segunda forma que nós vemos nitidamente Jesus usar para extrair a verdadeira natureza das pessoas é chamando-os para fora. Quando a gente fala isso, a gente se lembra de Lázaro. Porque Jesus fala, Lázaro, sai para fora. Mas a grande verdade é que Jesus está fazendo isso muitas vezes na sua vida. Mas não é apenas Jesus que faz isso. João capítulo 1, versículo 42. João capítulo 1, versículo 42. Olha que coisa interessante. João faz isso bem no início, do seu livro. Logo que ele chama os discípulos e diz assim: e o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quando Simão tem um encontro com Jesus, o nome Simão significa aquele que ouve. E quando Simão tem um encontro com Jesus, Jesus olha para ele e olha para aquela pedra ali, ainda não era pedra, e ele fala: você é aquele que ouve, mas você vive pelo que você ouve. Você é guiado pelo que você ouve. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Uma hora você está animado, outra hora você está desanimado. Uma hora você está conectado com aquilo que você sabe, outra hora você vive pelo que você ouve. Agora, quando a gente olha para Pedro, para a história de Pedro, a gente vai perceber que Pedro é uma característica, ele é uma pessoa com uma característica muito marcante. Mas Jesus, no momento, ele não espera ele ser moldado. No momento que ele encontra, ele fala: Simão, você é aquele que ouve, mas você vai ser chamado rocha. Toda vez que Jesus se encontrava com Simão, Jesus estava extraindo a rocha de dentro de Simão. Jesus estava extraindo Pedro de dentro de Simão. Jesus estava tirando a rocha de dentro daquele que era instável. Pedro era aquele cara que, se tivesse uma festa, ele ia derrubar o refrigerante na mesa. Se fosse comer uma pizza, ele ia derrubar a azeitona. Todo mundo estava esperando que Pedro fosse fazer alguma coisa errada. Mas no meio de todas essas circunstâncias, o Senhor estava chamando Pedro para fora. Jesus estava chamando Pedro para fora. Ele estava dizendo: Pedro, sai de dentro de Simão. Pedro, sai de dentro de Simão. Pedro, sai de dentro de Simão. Sai, vem para fora. Simão estava ali o tempo todo, quando ele errava, quando ele era instável. Mas Jesus, cada vez que chamava Simão de Pedro, ele estava dizendo: eu vejo rocha. Mas eu sou instável, mas eu vejo rocha. Mas eu sou guiado pelo que eu ouço, mas eu vejo rocha. E é por isso Jesus não desiste dele. A gente percebe essa característica em Deus, quando o anjo, em Juízes capítulo 6, vem chamar Gideão. A Bíblia diz que Gideão estava lá morrendo de medo dos midianitas, e de repente o Senhor fala para ele assim: Gideão, o anjo vem e fala: homem muito corajoso. É quase uma sátira, mas na verdade os céus têm essa característica. Eles estão sempre tentando extrair de dentro do ser humano aquilo que Deus vê. Acredite, meu irmão, você é muito melhor e você é muito maior do que aquilo que os teus olhos tentam dizer para você que você é. Deixa eu te dizer mais, você é muito maior e você é muito melhor do que os teus lábios muitas vezes dizem a teu respeito. E o Senhor está o tempo todo tentando te chamar para fora. Essa é uma característica, inclusive, dos judeus. Tem um livro chamado de Jewish Phenomenon, do Steve Silberberger, e ele fala justamente sobre isso, sobre a força que os judeus têm. E uma das características bem interessante, ele conta esse número para a gente, que apenas 2% da população americana é judia. Apesar deles serem apenas 2%, eles representam 45% dos norte-americanos mais ricos da lista da Forbes 400. 1/3 dos multimilionários, entre outros. Mas ele acredita que uma parte
disso, né, se atribui a visão que os pais passam para os filhos de si mesmo, lançando luz para o seu futuro. E ele conta uma história muito interessante. Ele fala que uma mãe judia, né, nesse livro que fala sobre os judeus, quando ela ia apresentar seus filhos, ela não falava, esse é o João, esse é o José. Não, ela falava, o de 3 anos é médico, o médico é o de 3 anos e o advogado é o de 2 anos. E todas as vezes que ela ia apresentar os seus filhos, então ela falava, o médico é o de 3 anos e o advogado é de 2 anos. 2 anos? O que nós costumamos dizer? Meu filho não sabe o que ele quer ainda. Você está entendendo? Meu irmão, se eu e você somos luz, se nós somos amados e o Senhor está jogando luz sobre o nosso destino, nós precisamos entender e precisamos aprender a jogar luz sobre o futuro daqueles que Deus tem confiado a nós. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Muitas pessoas, muitos cristãos, acham que não tem nada a ver falar palavrão. O que é palavrão, gente? Falar palavrão é você lembrar o outro que ele é a escória de alguma coisa. Para pensar. O meu pai, ele tira o melhor de mim. Como que eu vou tirar o pior do outro? Isso não tem nada a ver com o reino. Quando eu pertenço ao reino de Deus, eu não vou chamar o outro daquilo que é o pior dele. Acredite, eu e você temos em nós o poder de extrair o melhor ou o pior de quem está perto de nós. Eu não sei você, mas eu quero escolher a primeira opção. Deus sempre mudou o nome de pessoas na história para chamar a verdadeira natureza de outras pessoas. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão estava lá e Deus falava, Abraão, sai para fora. Você é pai de multidões, sai de dentro desse estéril, vem, eu estou te chamando. Ele olhava para Sarai e falava assim, não, princesa, vem aqui. Vem viver seu destino. O Senhor está sempre nos chamando para viver o nosso destino. E a verdade é que Deus está nos chamando para ser essa nova criatura. Nós precisamos entender isso. É por isso que a Bíblia diz que nós teremos também na eternidade um novo nome. Sabia que você vai ter um novo nome na eternidade? Por causa disso. Porque, na verdade, hoje mesmo, o Espírito Santo que está dentro de mim, está dentro de você, ele conhece a nossa nova natureza, ele conhece a nossa nova identidade, e ele está chamando de dentro de mim, de dentro de você, o Pedro que está dentro do Simão. Ele está chamando de dentro da Dione a verdadeira identidade. Ainda que eu e você estejamos cortando orelhas quando a gente não era para estar cortando orelhas, ainda quando eu e você estamos errando da forma com as respostas como a gente não deveria mais estar, o Senhor está trabalhando para extrair o Pedro que está dentro de Simão. E acredite, Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ainda que eu e você, às vezes tenhamos vontade de desistir de nós mesmos, o nosso garimpeiro não desiste de nós. A forma que nós nomeamos o outro vai extrair dele a sua verdadeira identidade. O Larry Titus também, ele conta uma história muito interessante. Ele é pastor de igreja e ele conta que uma vez chegou um rapaz na igreja dele e ele achou aquele rapaz tão extraordinário, e ele estava lá porque ele estava interessado em uma moça da igreja, e ele falou assim, rapaz, você é muito extraordinário, você deve ter pais maravilhosos. Ele falou, não, pelo contrário, minha mãe morreu quando eu era muito novo e o meu pai foi internado num sanatório, e eu e as minhas 2 irmãs nós crescemos em lares adotivos. Mas tem uma coisa, eu conheci um técnico de futebol, e esse técnico de futebol, ele ficou me falando quem eu era, e eu decidi que por causa do que ele falava a meu respeito, eu decidi que eu posso ser o que eu quiser ser. E com 20 anos, esse menino já era bacharel, já estava trabalhando no seu mestrado, já tinha tirado o brevet de piloto, e ele estava ali para casar com uma pessoa incrível e maravilhosa. Por quê? Porque alguém foi extraindo o Pedro que estava dentro daquele Simão. Nós precisamos entender que é assim que Deus age, querido. Agora, o contrário também é verdade. Se você for olhar para a história, você vai conhecer a história de um rei da Inglaterra chamado Eduardo VIII. Esse rei teve o reino mais curto da Inglaterra. O reinado dele durou 320 e poucos dias, não durou nem um ano. E algumas pessoas atribuem isso a diversas coisas, mas o Larry Titus, ele conta que o pai desse Eduardo, ele dizia assim, quando eu morrer, esse garoto vai se arruinar em menos de 12 meses. Quando eu morrer, esse garoto, sabe o que ele fazia?
ele empurrava Simão para dentro de Simão. Ele falava, você não vai dar certo, você vai ser o pior de você vai ser um inútil, você entende? Há uma diferença, queridos. Nós precisamos entender, Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Mas não é só sobre o que você fala sobre coisas, é em especial o que você fala sobre pessoas e sobre você. Nós precisamos entender que há em nós um poder vindo do Senhor para nós gerarmos vida. E se o Senhor, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, você acha que Ele desistiria de nós do meio do caminho? Você acha que quando você erra em alguma coisa, o Senhor vai, tá vendo? Não devia ter comprado esse, acabou de errar de novo. Eu quero contar uma coisa para você, meu irmão. O Senhor Jesus, quando me encontrou, te encontrou, quando Ele nos comprou, Ele já sabe quantas vezes nós vamos errar daqui até a eternidade. E posso te dizer mais uma coisa? Você fica frustrado cada vez que você erra, dizendo mais uma vez, Senhor. E o Senhor celebra menos uma vez. Eu já sei que Ele vai errar 100, agora só falta 30. Você está entendendo? O meu Pai e o seu Pai está trabalhando para extrair de dentro de nós a nossa verdadeira natureza. É isso que os céus falam a seu respeito. É isso que os céus falam a seu respeito. O diabo vai chegar nos céus para fazer o quê? Para te acusar. Para te acusar. Mas o Senhor vai dizer, você viu o meu servo Jó fiel? Você viu o meu servo João apaixonado? E o diabo vai falar, não, mas ele erra, ele faz isso. E o Senhor Jesus agora está lá, como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós, e extraindo, e trabalhando, através do Espírito Santo, para tirar o verdadeiro você, que Deus sonhou que você fosse. Você não foi chamado para ser um derrotado. Você não foi chamado para ser um qualquer. Pastor Marcos estava falando aqui na ministração da oferta, dizendo, nós viemos de uma cultura, queridos, religiosa, muito religiosa. A religião faz isso. A religião vive para ferir e apontar o passado. Mas Jesus não é isso. Jesus, Ele não é uma religião. Quando a gente vive nessa terra, a gente vai perceber que tudo nesse mundo vai tentar nos lembrar que nós somos daqui, que nós somos barro, que nós somos falho. E por isso o Evangelho não tem nada a ver apenas com uma religião. Evangelho tem a ver com uma nova natureza. Nós nascemos de novo. Você está entendendo? Evangelho não tem nada a ver com você mudar o nome da igreja que você vai. Evangelho tem a ver com você receber uma nova natureza, ser novamente gerado por uma palavra que vai entrar no seu coração e vai te dar uma nova identidade, vai te dar um novo nome em Deus. E é por isso que a gente precisa nascer de novo. Porque a partir do momento que eu vou nascer de novo, o Espírito Santo vai começar esse processo dentro de nós. É uma nova natureza. E nessa nova natureza, o Espírito Santo vem ser habilitado dentro de nós. Agora, em João capítulo 14, versículo 16, Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. E quando a gente pensa em Consolador, a gente pensa em alguém, né, que quando a gente chorar, vai limpar a nossa lágrima. Mas não. Consolador vem de uma palavra que quer dizer ajudador. Alguém que vai te ajudar a fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho. Você está entendendo? O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa que veio habitar dentro de mim e dentro de você para nos ajudar a vencermos e sermos as pessoas que Deus sonhou que nós fôssemos. Para a gente não desistir. Agora, olha que coisa interessante. Assim como Jesus extraía o ouro dos discípulos, agora o Espírito Santo vem fazer isso conosco. Por quê? Para que possamos viver plenamente o que o Senhor tem para nós. Mas depois, nós possamos também fazer o mesmo. Queridos, o capítulo 7 de João termina com pessoas questionando quem Jesus era. É ali no final do capítulo 7 que alguém fala para Nicodemos, você sabe que não pode vir coisa nenhuma, nenhum profeta veio da Galileia. E termina esse versículo dizendo, com essa palavra, eles estavam questionando a identidade de Jesus. E diz assim, a partir daí todos foram para a sua casa. E o capítulo 8 diz assim, entretanto, Jesus foi para o monte orar. Meu irmão, Jesus sabia quem ele era. E quando você sabe quem você é, as pessoas podem falar o que elas quiserem a seu respeito. Elas podem duvidar do seu chamado. Elas podem duvidar do seu potencial. Você vai para a presença do Pai. E você sai de lá, além de saber quem você é, jogando luz também na vida de outras pessoas.
Nós não temos que provar. Existem pessoas que vivem uma vida frustrada, porque elas precisam de aprovação. Essa é uma característica nossa, humana. Mas deixa eu dizer algo, se você encontra o seu lugar no Pai, de ter uma vida diante do Pai, acredite, Ele vai estar sempre lembrando que você é. Eu sei que no dia a dia isso não é algo fácil de ser feito, porque o mundo real mostra quem a pessoa já foi e que ela está fazendo hoje. Então, se nós não entendermos que para darmos continuidade ao ministério de Jesus e sermos canais do Espírito Santo, nós vamos reforçar o barro que o ser humano é e não o ouro que está dentro dele. Nós vamos empurrar os Simões rua abaixo e eles serão simples Simões. Queridos, não é fácil. Não é fácil. Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Quantas vezes você falou para o seu marido ou falou para a sua esposa coisas que depois que o tempo que passou você se arrependeu amargamente? Só os corajosos, levanta a mão aí. Ó, tem uns aí. Porque a nossa tendência, queridos, isso acontece também com relação aos nossos filhos, é olhar para o que nós estamos vendo, né? Então, você sabe, vou aproveitar e falar para os casados, de hashtag já fica para os solteiros, né? Dizem que quando tudo aquilo que você mais admira na pessoa, quando você namora, vai ser a coisa que você mais vai ter bronca depois que você casa. É verdade, gente? É mesmo? Aí, quando você namora, você fala, ai, ele é tão lindo, ele é tão paciente. Ai, ele é tão tranquilo. Aí depois que casa, fala, é lerdo! É lerdo ser. Não sai do lugar. Aí ele olha para a mulher e fala, ai, eu gosto de estar com ela, porque ela é tão comunicativa, ela conversa tanto. Ai, é tão gostoso, eu não preciso falar nada. Depois que casa, pelo amor de Deus, para de falar. Você entende? Só que nessa, queridos, muitas vezes a gente fica extraindo do outro o pior que ele tem. Quando nós temos na nossa mão o poder de extrair o melhor que o outro tem. Deus me deu uma tática. Eu também estou no processo, tá, gente? De vez em quando eu corto as orelhas também. Ah, corto umas orelhas. E me arrependo depois. Você está rindo por quê, Teco? Você também? Vem não. Estamos todo mundo ali no mesmo barco. Mas Deus me deu uma estratégia. Quando eu estou com muita raiva. Às vezes os meus filhos fazem umas coisas que dá vontade de falar, seu isso, seu aquilo, como que você... Eu falo, filho, você é melhor que isso. Filho, você é melhor que isso. Você é mais inteligente do que isso. Então, eu jamais chamo meus filhos de burro. Nunca. Jamais. Isso é empurrar o Simão para dentro de Simão. Eu falo, filho, você é mais inteligente que isso. Mãe, mas eu não estou achando. Mãe, não sei o quê. Filho, pelo amor de Deus. Você é mais inteligente que isso. Olha para quem está do seu lado e fala, você é muito melhor que isso. Você vai usar, né? Já entendi. Pode usar, não tem problema não. Nós precisamos aprender a extrair o melhor que tem no outro. E vai ter momentos que a nossa língua vai coçar. Para falar assim, seu Simão, seu instável, seu vulnerável, você não cresce, seu imaturo, seu preguiçoso. Agora presta atenção. A gente está dizendo que a pessoa é aquilo que ela fez. E quando na verdade essa não é a característica do nosso Pai. O que você está dizendo para as pessoas que estão perto de você? Acredite, queridos. Do mesmo jeito que Jesus, ele é um garimpeiro e que ele está na nossa vida toda extraindo o melhor. É por isso que nós não desistimos de pessoas. Sabe que o pastor Marcos contou isso aqui outro dia. Muitas pessoas dizem que a Lagoinha aqui em Bragança é uma igreja de porta larga, porque nós aceitamos todo tipo de gente. E eu estou aqui para te dizer que nós aceitamos mesmo. Porque nós cremos que o garimpeiro vai extrair o ouro daquilo que as pessoas só veem sujeira. E nós temos visto o Senhor fazer isso. Há pessoas que caminham conosco há muitos anos. Há pessoas que você nem imagina, que passaram por um quadro de drogas, por um quadro de prostituição. E nós nunca desistimos dessas pessoas. E hoje são pessoas que estão frutificando e estão prosperando. Sabe por quê? Porque o Senhor curou os nossos olhos para que nós pudéssemos olhar nelas e não ver o barro que elas são, mas o ouro que está dentro delas. Agora, nós podemos fazer isso pela nossa natureza? Não.
é porque o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a fazer isso. E a Bíblia nos conta sobre uma pessoa que fez isso e que é uma inspiração para nós. E eu quero rapidamente contar para você a história dele, que está lá no livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 36. Atos, capítulo 4, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome, ou numa outra versão, o apelido de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Essa história ela é muito conhecida, porque José vendeu um campo e trouxe dinheiro aos pés dos apóstolos. Só que antes dele fazer isso, a Bíblia fala uma coisa muito interessante, que o nome dele, que a partir daqui, de tudo que você vai ler na Bíblia, ele vai ser chamado de Barnabé. Mas o nome dele não era Barnabé, o nome dele era José. Os discípulos deram um apelido para ele de Barnabé, que significa filho da consolação ou filho da exortação. Tem muita gente que acha que exortar é descer a chinela. Não, exortar é animar. É trazer o melhor da pessoa. Lembra que Jesus usa o Consolador? E agora Barnabé é chamado de filho da consolação. Barnabé era aquela pessoa que aonde ele chegava, ele extraía o melhor do outro. E isso era tão forte na vida dele, que as pessoas, ao invés de chamar ele de José, deram um apelido. Não tem? As pessoas não dão apelido para os outros? Só que as pessoas dão uns apelidos assim, né? Zureia, nariz, não é assim? José, a característica dele era tão forte, que ele era filho da consolação. E o nome dele mudou. E nós vemos essa natureza dele lá no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 26. Atos, capítulo 9, versículo 26. Olha o que diz aí. Para fazer mais sentido para você, nós estamos, esse texto vai falar da conversão de Saulo, tá? E aí fala que Saulo, quando ele, no versículo 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. E o versículo 27 diz o quê? Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho e que esse lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé olhou para Saulo, enquanto todo mundo estava vendo aquele assassino, olhando para o passado dele. Barnabé, o filho da exortação, o filho da consolação, aquele que era um discípulo do garimpeiro e não apenas do carpinteiro, tomou Saulo com ele, foi junto com ele e ele falou, olha ele, Deus falou com ele, Jesus apareceu para ele e ele tem pregado ousadamente no nome de Jesus. E olha o versículo 28, o que ele diz? Ele estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Barnabé falou, vem comigo, eu estou vendo o ouro que está dentro de você, eu estou vendo Paulo que está dentro de Saulo, e eu vou ajudar esse Paulo a tomar vida. Meu irmão, é isso que nós precisamos ser, é isso que nós fomos chamados para ser. Nós precisamos extrair de dentro das pessoas que estão ao nosso redor, a começar de dentro de nós mesmos. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo chame para fora essa pessoa, esse filho de Deus que está aí dentro. Meu irmão, você não é aquilo que os teus pais disseram que você é aquilo que o teu pai está dizendo que você é. Você não é aquilo que as circunstâncias disseram para você que você não ia conseguir. Jesus é a luz que mostra o teu destino e mostra onde você vai chegar. Não importa, talvez você está no processo, mas nessa manhã o Espírito Santo está nesse lugar para dizer para você, existe um filho de Deus, próspero, amado, abençoado, escolhido por Deus, luz do mundo, sal da terra, chamado para prosperar, homem de Deus, mulher de Deus, que onde passar, que por onde passar, vai trazer a luz, e não é uma luz de pecado do passado, é uma luz que define destino, é uma luz para o futuro. Talvez as circunstâncias venham dizer para você que você nunca vai prosperar, mas o teu pai vem dizer, eu amo a prosperidade dos meus filhos.
Talvez o seu dia, a sua semana, os seus meses, os seus últimos anos tem dito: você não vai mudar nunca. Mas o garimpeiro está aqui nessa manhã para dizer: eu continuo trabalhando em você. Você vai ser a semelhança do Pai. Quando eu olho para você, eu vejo um homem transformado, uma mulher transformada. Se antes você só sabia reclamar, você vai começar a glorificar o Senhor. Ele está nesse lugar nessa manhã. O garimpeiro está nesse lugar nessa manhã. O garimpeiro está nesse lugar nessa manhã para nos lembrar quem nós somos de fato.